Pai do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos, estamos começando mais uma live com um tema muito polêmico, que seria: Deus é o autor do mal? É um tema teologicamente muito polêmico, muito debatido sobre essas questões. E hoje nós estaremos tratando sobre este assunto tão difícil e desse assunto tão polêmico da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a revelação para a sua igreja e para todos aqueles que meditam na sua palavra. Então, enquanto os irmãos vão chegando, nós iremos já tratar deste assunto teológico muito polêmico. Deus é o autor do mal, ou Deus é o criador do mal? Tem a mesma conotação, né? Então vamos lá. A Bíblia não explica a origem do mal, mas ela deixa bem claro que Deus não criou o mal. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Deus não criou o mal. Porque a Bíblia vai dizer, no livro de Tiago, capítulo de número 1, e o versículo 13, o seguinte, abre aí comigo. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer a palavra do Senhor. Ela diz assim: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. O texto é bem claro aqui. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Este já é o primeiro ponto. A Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis, ensina que tudo quanto foi criado por Deus era bom, especialmente por desfrutar de plena comunhão com Ele. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou era bom, era perfeito. Nós temos que entender o primeiro ponto, que a Bíblia fala de Deus como Deus Todo-Poderoso. E daqui a pouco nós iremos entrar sobre os atributos de Deus que não permite Ele ser o Criador do mal. Na verdade, não é nem correto falar do mal como supostamente, como se fosse criado, porque o mal não é um objeto ou uma criatura. Então, o mal não pode ser criado por causa desses elementos. Biblicamente, o correto é entender que o mal é a ausência do bem. Vamos lá, o mal é a ausência do bem. O mal, ele é a ausência de Deus. O mal é tudo aquilo que é contrário a Deus. Tudo que é oposto a Deus é mal. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que Deus não é responsável pelo mal moral. O que é mal moral? Desobediência, erro, iniquidade e pecado, e assim por diante. Deus não se encontra nele nenhuma imperfeição, não se encontra em Deus pecado. Ele é perfeito, unicamente perfeito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos que fazer essa distinção. O primeiro ponto, que Deus, ele não compactua com o mal moral, caráter, pecado, desobediência, maldade, tudo aquilo que traz o mal moral, Deus não se compactua. E ele não se compactua porque existem alguns atributos da parte de Deus.
Um dos seus atributos é a sua santidade e a sua bondade. Pela sua santidade e bondade, são atributos do caráter divino de Deus que não faz nenhum sentido Deus ter em suas obras o mal. As obras de Deus são perfeitas, são inerrantes, são infalíveis. Deus em suas obras, Deus em seu caráter, ele tem bondade e amor incondicional. Essas coisas, elas não se batem com o mal. Se nós olharmos no livro do Abacuque, você que está nos acompanhando aí nessa live e puder abrir comigo, no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1 e o versículo de número 13, vai nos dizer a palavra de Deus: tu que és tão puros de olhos, que não podes ver o mal. Deus nem sequer ver o mal, ele se permite, pelo contexto em Abacuque capítulo 1 e o versículo de número 13. Porque Deus, em sua eterna bondade, ele também é justo e fiel. Aí a pergunta que nos fica é: tudo bem, se a Bíblia fala que Deus não é o autor do mal, porque ele é santo, porque ele é bondoso, porque em seus atributos ele é amoroso, porque a Bíblia fala que ele não se deixa ser tentado pelo mal, porque a Bíblia fala que os seus olhos são tão puros que não pode ver o mal. Quando que o mal surgiu no mundo? Como que o mal surgiu no mundo? Se Deus, sendo criador de todas as coisas, não é aquele que trouxe o mal à existência. Como eu já te expliquei, o mal é a ausência do bem. O mal é aquilo que é oposto ao próprio Deus. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando você chega dentro da sua casa e as luzes da sua casa estão apagadas, é de noite, e está tudo escuro. Por que está escuro? Porque tem ausência de luz. Quando você liga a luz, o lugar fica clareado, a iluminação, ela paira sobre o local, ela paira sobre esta localidade. É a mesma coisa. Quando há o mal, é porque a luz não está lá. Deus sendo a luz, para onde ele vai, o bem está lá. Mas na ausência de Deus, há o mal, há trevas. Então é por isso essa comparação, que o mal é a ausência de Deus. O mal é a ausência da luz de Cristo. É que nem quando não há luz, há trevas. A ausência de luz, há trevas. Basicamente é isso. Então, quando que o mal surgiu no mundo? O mal, ele passou a ser uma possibilidade experimental após a existência das criaturas de Deus. Vocês vão entender. Após a existência das criaturas que o Criador trouxe à existência, é que passou a existir o mal. Como assim? Vamos lá, vamos entender. Deus criou seres que são racionais, dotados de individualidade, dotados de intelecto, de inteligência, dotados de vontade e dotados de responsabilidades. Então, Deus não criou seres robóticos. Deus não criou seres programados. Ele criou seres pensantes, pessoas responsáveis pelas suas escolhas. Então, quando um desses seres livremente resolvem se opor a Deus e desobedecê-lo, o mal passa a planar
o caminho destas pessoas. Simplesmente a ausência de Deus na vida da pessoa faz com que a pessoa, se afastando de Deus, ela venha praticar o mal. Isaías capítulo 59 e o versículo de número 1 e 2 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não se possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não se possa ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação entre você e Deus. Quando a pessoa ela pratica a iniquidade, ela está praticando o mal. Logicamente, pelo texto, por essas práticas, ela se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta dela, mas suas iniquidades fazem com que ela se afaste de Deus. Logicamente, a pessoa, pelo seu livre arbítrio, pela sua responsabilidade, pela sua vontade e pelo seu intelecto, eles decidem praticar o mal. Então o mal, ela é ausência de Deus, e ela é praticada por aqueles que estão longe do Senhor, que escolhem o caminho do pecado, o caminho da desobediência. Então, por causa do livre-arbítrio, ocorre a transgressão da vontade de Deus, que se chama o mal. Os próprios anjos caídos, Satanás e seus demônios, eles usaram o seu livre-arbítrio para o mal. Isso está em Gênesis capítulo 3, quando Satanás se incorpora em uma serpente, e ali ela induz com que Eva venha desobedecer a Deus, trazendo engodos, trazendo enganos para Eva, assim fazendo com que ela viesse pecar, desobedecer, praticar o mal. Em Apocalipse 12:9 fala de Satanás. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, também vai trazer este panorama de rebeldia, de revelação, de rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. E quem se rebela contra Deus pratica o mal. O interessante é que Deus, na sua onipotência, na sua onipresença e na sua onisciência, Ele dotou os seus seres que Ele criou de livre arbítrio, de livre escolha. E como Deus dotou deste dom, como Deus os dotou destas escolhas, Deus logo não se responsabiliza pelo mal escolhido por Ele. Você quer viver no bem? Você quer viver do lado da bondade, do amor, da santidade? Você quer viver do lado de tudo aquilo que é bom? É só você viver segundo a vontade de Deus. Tudo que é fora a vontade de Deus é mal. Então o mal, como ele não é um objeto, e como o mal ele não é uma criatura, o mal é uma escolha do livre-arbítrio. O mal é a longitude entre a criatura e Deus. Então logo o mal é projetado pelas nossas escolhas, como aconteceu com Satanás e os seus anjos que se transformaram em demônios, anjos caídos que se rebelaram contra Deus, porque eles foram criaturas criadas por Deus. Não, se eles foram criaturas criadas e formadas por Deus, logo eles não são ruins, logo eles não são mal. Eles só se tornaram ruins, eles só se tornaram maus do momento em que eles, pela sua livre escolha, se rebelaram contra
o Deus Todo-Poderoso. E isso nós vamos ver nas Escrituras Sagradas de diversas formas. Então, e nós temos que entender que Deus não é o criador do mal, porque ele não pode ser tentado pelo mal, seus olhos não contemplam o mal, como eu falei aqui. Deus não é mal, tudo que ele criou é bom, como está em Gênesis capítulo 1. Então, o mal ele surge do momento, como ele não é nem um objeto, o mal não é objeto, e como o mal não é uma criatura, logo o mal ele passa a existir pelas nossas escolhas de se afastar, desobedecer, errar, praticar a iniquidade, pecar contra Deus. Aí nós se distanciamos do Senhor, se distanciamos da sua vontade, logo nós estamos praticando o mal. Só que aqui entra em uma grande polêmica. Polêmica essa que é debatida pelos grandes teólogos que estudam sobre a ontologia de Deus, sobre os atributos de Deus. As pessoas que estudam todo o contexto da sapiência, da glória, da perfeição do Senhor. As pessoas que usam versículos para tramar e admitir que Deus é o criador do mal, eles usam alguns versículos equivocados, e que se ele não tiver uma interpretação no seu contexto, pode acontecer um grande equívoco, heresias. Então eu queria mostrar para vocês os textos que essas pessoas usam para falar que Deus é o criador do mal. E eu quero mostrar para você que, se você analisar todo o contexto, nada tem a ver com que Deus seja o criador do mal, como nós já explicamos aqui. Eles abrem Isaías capítulo 45 e o versículo de número 7, que nos vai dizer assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eles usam esse versículo aqui para dizer que Deus criou o mal. Outro versículo que eles usam é o livro de Lamentações, capítulo de número 3, e o versículo de número 37 e 38, que nos diz assim: quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto o mal como o bem? Eles usam esse versículo aqui. Outro versículo que eles usam para promover e dizer que Deus é o criador do mal é no livro do profeta Amós, capítulo de número 3 e o versículo de número 6, que diz assim: ocorre algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Primeiro ponto: Deus não é o autor do mal moral. Nós já falamos isso aqui. Deus não é o autor do mal moral. Então, nos versículos acima, o que significa essas questões? Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio o mal. O que significa que, se o Senhor não tiver decretado, não é da boca do Altíssimo que vem tanto o mal como o bem? O que significa esse versículo? Ocorre algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Existem dois tipos de mal. O primeiro mal é o mal moral, mal que é pecado, desobediência e tudo mais. Deus não compactua com o mal moral. O mal que está sendo falado aqui nesses versículos é mal calamidade, é mal juízos de Deus. Deus, ele sempre trouxe juízos para castigar os pecados das suas criaturas. É uma resposta divina para refrear o mal moral. Então aqui que é a grande questão.
Deus não é o autor do mal moral, mal pecado. O mal moral vem pelas escolhas de Satanás e seus demônios, pelo arbítrio que eles tinham, e o mal moral também vem pelas nossas escolhas, como eu já falei aqui. Só que Deus, o que ele criou aqui, este mal que está falando nesses versículos, se vocês forem ler todo o contexto, o povo vivia em desobediência. O povo vivia fazendo tudo aquilo que era contrário a Deus. E Deus escolheu a nação chamada Israel. Deus escolheu esse povo para ser um povo diferente, para ser um povo que andava conforme os seus preceitos, conforme as suas vontades, conforme o seu querer. Por Deus ter escolhido essas pessoas para poder fazer a diferença nessa terra, ser exemplo e testemunhos para as outras nações que estavam longe de Deus. Toda vez que eles pecavam e se afastavam do Senhor, Deus trazia um mal, calamidade. Deus trazia um mal, castigo de pecados. Eles erravam, Deus afligia eles para eles se voltarem a Deus. Todas as vezes que Deus trazia um juízo, um castigo diante daquele povo, aquele povo se voltava ao Senhor e falava: de fato, duro é cair nas mãos do Senhor. E até mesmo futuramente, quando acontecer as coisas finais, o fim das coisas, o fim do mundo, quando se manifestar o anticristo, quando acontecer os 7 anos de grande tribulação, porque a Bíblia diz que é tamanha tribulação. A Bíblia fala que naqueles dias a tribulação será tão grande que os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Então, assim, naquele tempo, Deus, de uma forma de juízo, ele vai derramar 7 taças da sua ira. Será tocado 7 trombetas por 7 anjos. Vai descer saraiva e fogo sobre a terra, destruindo 1/3 dos mares, 1/3 dos animais marítimos. Vai cair um meteoro do céu sobre o mar. E quando cair sobre o mar, as águas ficarão envenenadas. 1/3 das pessoas que tomarem dessas águas morrerão envenenadas. A Bíblia diz que vai se manifestar cavaleiros do Apocalipse, o cavaleiro da fome, o cavaleiro da guerra, o cavaleiro da morte, e eles serão provas do juízo de Deus. Deus fará e permitirá que o sol escurecerá, a lua não vai perder o seu brilho, a terra vai ser destruída e consumida no fogo. E isso não é mal moral, isso é mal calamidade, mal juízo de Deus. Então, concluindo esta live, eu quero dizer que Deus não é o autor do mal moral. O autor do mal moral somos nós no momento que se afastamos de Deus. O mal, ausência de bem. O mal, ausência de Deus. Tudo aquilo que é oposto a Deus é o mal, porque é a ausência do bem. Deus é o bem supremo, Deus é o amor supremo, Deus é benignamente amoroso, o seu amor é incondicional. Então Deus, ele derrama sobre a terra o mal calamidade, que é mal de juízo para os ímpios, mal para aqueles que desobedecem a Deus. Agora, tudo aquilo que é ruim, agora tudo aquilo que é praticado nessa terra, que é feito mal, é simplesmente, puramente escolha do mau coração do homem. O homem faz as suas escolhas, o homem escolhe praticar a maldade. E quem se responsabiliza pelo mal é o próprio homem. Satanás tem sua parcela, por isso que ele vai ser lançado no inferno, e o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai ter sua parcela, ele não tem mais perdão, ele já está condenado. Por isso que ele influencia as pessoas a praticarem o mal. Porém, mesmo que o diabo vá nos ouvidos da pessoa, coloca sentimentos para que venha se praticar o mal, no final a escolha é minha, no final a escolha é sua.
e dependendo das nossas escolhas, se não for conforme a vontade de Deus, é mal moral. Mal moral está em nós, não em Deus. Deus é perfeito.